Glória a Deus. Então, quero saudar a todos, com a graça e a paz de Jesus. Para nós é um privilégio estarmos aqui em Joinville, depois de alguns anos, não sei quantos faz, Sérgio, é 5 anos, 6 anos, 5 anos. Então, a gente fica feliz, por tudo que Deus ele tem feito, e como nós temos conversado, e o Sérgio também tem visto dessa maneira, nós sempre trabalhamos em prol do reino de Deus, que o reino de Deus ele possa avançar. Nós não pregamos um nome de uma placa religiosa, mas pregamos o reino de Deus. E, como o pastor Sérgio falou, da minha parte, eu abençoo toda a igreja, eu declaro a igreja abençoada. A gente sempre tem orado por vocês também, da nossa parte, sempre estávamos limpos, sempre estávamos desejosos que essa obra avançasse, porque nós trabalhamos um propósito, agradar a Deus, e um dia vamos estar com Ele para sempre, no lugar que Ele preparou para cada um de nós, como filhos, como filhas de Deus. E eu quero trabalhar uma palavra nessa noite. O irmão do Ministério da Música, que ele já falou, não sei quantos pegaram o versículo que ele comentou ali no início, mas ele deixou bem claro, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali no meio Deus ele vai estar presente. Então essa fala que eu quero trabalhar um pouco nessa noite, e um pouco que a irmã Raquel, que Deus usou ela também já para falar, Então uma linguagem muito simples, eu procuro trabalhar uma linguagem simples, mas uma linguagem onde que a gente possa, aquilo que o pastor Sérgio tem falado também nessa noite, colocarmos em prática aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Em Mateus 18, do versículo 20, diz: aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deus ele não precisa de muito para se mover. A gente vive num tempo, nesse século 21 e nesses últimos dias, a gente tem ouvido falar muito, até pastores, líderes e a mídia também falando que tem se pregado: quanto mais você tem, quanto mais você adquire, quanto mais você possuir, de repente você vai ser uma pessoa mais abençoada, mais bem-sucedida e assim por diante. E a gente não vê isso na palavra de Deus. A gente não vê isso, pelo menos eu não consegui constatar nas Escrituras, que Deus ele precisa de muito para se mover. Bem pelo contrário, Deus ele não precisa de muito, Ele sempre trabalhou com pouco. Sempre com pouco. E o pouco para Deus, ele se torna muito. Amém? Jesus, ele é claro que ele deixa bem claro, onde tiverem 2 ou 3 pessoas. Ele não está falando onde estiver uma multidão, mas ele deixa bem claro, onde começam 2 ou 3 pessoas se reunindo, a promessa ela começa a se cumprir. A promessa, qual promessa, pastor? A promessa, que ele deixa bem claro, quando estiverem 2 ou 3 pessoas num propósito, no meu nome, ali com certeza ele vai se manifestar. Parece ser tão claro isso, mas parece que a gente esquece das clarezas, se esquece daquilo que é tão claro na palavra de Deus. E a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, mas nós devemos buscar mais a presença de Deus, com certeza. Mais o seu Espírito, como nós cantamos, mais o seu Espírito, mais o seu poder, mas não esse mais que o mundo ele tem pregado e querido, desejado inculcar nas nossas mentes. Temos muitos exemplos na palavra de Deus em várias situações, várias vidas, cidades, nações que foram transformadas com o pouco de Deus, e mostrando que nós, eu e você, filhos de Deus, nós somos a maioria. Amém? Você crê nisso? Eu e você, nós somos a maioria. Meus irmãos, nós não somos qualquer povo, mas nós somos o povo exclusivo de Deus. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos reis e sacerdotes, povo exclusivo de Deus, propriedade particular do Deus vivo e todo-poderoso, que Deus escolheu para reinarmos nessa terra. Nós, com o passar do tempo, parece que muitos acabam se esquecendo de quem nós somos. Nós não somos qualquer povo. Você não é qualquer povo. Você é o povo que Deus escolheu para reinar. Um povo que Deus escolheu não para ser cauda, não para ser pisado, mas um povo para ser cabeça. E cabeça ele governa, cabeça ele reina. Como o pastor Sérgio já deixou bem claro nessa última oração, Joinville para o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas são uma média de 600 mil pessoas. 600 mil é muita gente. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E Ele nos colocou nessa terra para nós governarmos. E Deus não necessita de muito para gerar o impacto.
Ele não precisa de muitas pessoas, de muitas situações para gerar um impacto, mas ele precisa de pessoas comprometidas, pessoas que entendem o seu propósito. E Jesus, ele falou bem claro que são necessários 2 ou 3 pessoas para que Deus ele possa agir, pois o pouco com Deus ele se torna muito. Um dia lá em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 16, Deus fala para Gideão, o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, eu estarei contigo. Gideão tinha uma missão, nós temos uma missão. Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todos os que creem. Então, como Gideão, Deus fala para ele: eu estarei contigo. Se eu entendo que Deus ele está comigo, não tem tempo ruim para a minha vida. Podem se levantar as tempestades, podem se levantar os conflitos, mas Deus ele está comigo. Gideão ele deixou bem claro: vai que tu vais vencer os midianitas. Por quê, Gideão? Tu vais vencer porque eu vou estar contigo. Igreja de Joinville, todos os midianitas, todos os gigantes que se levantam nessa cidade, Deus deixa bem claro, vão, como a irmã falou bem claro, olha assim, fora, para fora. A igreja significa para fora. Ah, mas são muitos, mas eu vou estar com vocês, e eu estando com vocês é o suficiente. Não importa o que se levanta, porque Deus estando comigo, isso é o suficiente. E essa cidade, meus irmãos, como todas as cidades, precisam de pessoas que têm uma missão, que creem na sua missão. Pastor, mas são muitos que precisam ser alcançados nessa cidade. Eu sei, mas com Deus nós somos a maioria. Amém? Nós somos a maioria, você crê nisso? E nós temos vários exemplos na palavra de Deus, que Deus usou pessoas, usou uma maneira surpreendente com o pouco que eles tinham. Algo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho ministrado, que Deus não precisa do nosso muito, mas Ele precisa daquele pouco que nós temos. O pouco que Deus tem nos dado, pouco no sentido de tudo que o Senhor tem nos dado, como o pastor Sérgio falou sobre alguns bens ali, assim, se nós reconhecermos aquilo que nós temos, com aquilo lá, pastor, mas é pouco, mas esse pouco diante de Deus, Ele pode multiplicar de tal maneira que você será surpreendido como nunca antes. Então nós temos vários exemplos que Deus ele usa o pouco que as pessoas tinham, mas não no sentido da mesquinharia, mas no tudo que eles tinham. E essas pessoas são de grande valia para o avanço do reino de Deus em muitos lugares. O primeiro exemplo que eu quero falar nessa noite, pastor Sérgio me disse que horário termina o culto, então eu posso ir, a ministração umas 2 horas e mais um pouquinho, e assim o povo está bem animado, e assim, então não vai ter problema. Mas brincadeirinha. Primeiro exemplo que a gente vê do pouco, e são pessoas que a Bíblia marca a vida das pessoas, pessoas que ficaram registradas e que nós nos espelhamos em muitas delas como exemplo para a nossa vida. O primeiro exemplo que eu coloquei, Moisés. Quem era Moisés? Um homem que tinha dificuldade na sua fala, tem algumas linguagens, pesado de língua, gago, mas Deus chama ele, mesmo estando ali no deserto, Deus o chama para nada mais, nada menos tirar uma multidão do Egito, que estavam como escravos, de 6 milhões de pessoas. 600 mil, então é 10%, se eu não me engano, Flávio, que é bom de matemática, eu acho que é 600 mil pessoas, é 10% dos 6 milhões. Ou 1%, é 10%. 10%. Então Deus usa quem? Uma pessoa talvez mais improvável para fazer um milagre que ficou registrado para os nossos dias. Êxodo 4, versículo 10, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Qual foi a tática, quais foram as armas que foram usadas para que Moisés fizesse esse grande feito? Como que Moisés, se ele viesse hoje, tivesse oportunidade disso aqui, Moisés, quais foram as táticas, qual foi o planejamento, qual foi a estratégia, quais foram as armas que tu usaste, Moisés, para tirar 6 milhões de pessoas debaixo de uma escravidão? Êxodo 4, versículo de número 2, e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara.
Versículo 17: toma, pois, essa vara na tua mão, com que farás os sinais. Uma vara somente. Não foi um exército, não foram armas, mas foi uma vara. Uma vara que Deus usou. Ele pergunta para Moisés: o que tu tens aí? Uma vara. É suficiente. É suficiente para quê, Deus? Para tirar 6 milhões de pessoas do deserto. Tirar 6 milhões da escravidão. Tirar 6 milhões de pessoas que estavam lá debaixo do tacão de Satanás. É suficiente para fazer com que Deus comece uma grande obra naquela vida, naquele povo. Uma vara. Não foram varas, não foram armas, não foram exércitos, não foi a capacidade de Moisés. Mas Deus diz: isso é suficiente. Isto é suficiente. Por quê? Porque o pouco para Deus é muito. O pouco para Deus é muito, é o suficiente para que Deus ele possa agir. O segundo exemplo a gente vê na vida de Gideão. Deus queria livrar o seu povo dos midianitas e fala para Gideão se preparar para a batalha. Juízes 7, do versículo 1 ao 7, que diz: então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se, e apressadamente, das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, e este será contigo. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. No verso 2, meus irmãos, Deus diz: é muito povo, 32.000 homens, para um exército de 120.000. Se a gente for ver, já Deus, tem alguma coisa de errado, nós vamos enfrentar 120.000. Tem 32, nós somos aí um quarto desse exército, um quarto do exército inimigo. Ainda tu diz que tem muita gente? Deus diz: tem muita gente. Porque com esses 32 vocês vão vencer a batalha, vão dizer que foi a nossa tática, foram os nossos braços, foi a nossa força, e aí a glória não vai ser minha. E eu não permito que alguém leve a minha glória. Então, tem uma tática que é assim, para ver quem que vai com você. De repente, na primeira peneirada, 22.000 foram embora. 22.000 covardes, 22.000 medrosos. Imagina, parece que muita gente vai dar conta do recado, mas iam dar prejuízo. Deus ia ser envergonhado. 22.000 que estavam ali, que estavam com medo, covardes. Depois diz Deus: ainda tem muita gente. Sobrou quantos? Sobraram 10.000. Desses 10.000 vão fazer mais um teste, e sobra 300. E Deus diz: fechou. É com esses 300 que eu vou vencer. É com esses 300 que vocês vão ter a vitória. Porque Deus, a gente vê bem claro que Deus, Ele deixa bem claro, com 300 homens é suficiente para vencer mais de 120.000 soldados. O que Gideão precisou para fazer, para ele ter a vitória contra esse grande exército? Crer e obediência para com Deus foi o suficiente, porque o pouco com Deus é muito. Amém? O pouco com Deus vence as batalhas. E falar de batalha, com certeza, talvez aqui em Joinville não tenha tantas como tem em Blumenau, né? Mas um povo mais privilegiado aqui de Joinville, como eu digo, pastor Saulo, lá em Balneário, o pessoal do litoral é mais sossegado, mais sombra, mar, e essa brisa suave, então não tem tantos problemas como tem na região de Blumenau, no Alto Vale, nos outros lugares, mas o pouco com Deus, ele vence todas as batalhas. Não é necessário muitos, mas o pouco. O terceiro exemplo, Davi e Golias, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 ao 50.
Você pode ler, conhece também essa história, que ele chega no acampamento, vê lá o exército afligido, o exército fugindo, recuando diante de um desafio. Um desafio, não eram vários desafios, mas era um que se chamava Golias. Esse desafio, Davi, ele chega lá, Davi vê aquele cenário e logo ele entra naquele cenário, logo ele se coloca à disposição para que pudesse haver uma maneira de solucionar aquele problema. E nós podemos ver ali assim que um gigante, o exército de Israel, não ousava enfrentar. E aí aparece Davi, um homem que não tinha experiência em guerras, mas ele tinha experiência com Deus. Não tinha experiência nas guerras como seus irmãos e os demais, o exército de Israel, mas ele tinha o principal, uma experiência com Deus. Tanto é que ele não diz para Golias, eu vou na minha força, mas ele deixou bem claro, eu vou na força do Deus que eu sirvo, do Deus que eu conheço, do Deus que está comigo em todo o tempo. Na força desse Deus eu vou te enfrentar, Golias. E aparece Davi, uma pessoa desconhecida pela maioria, mas conhecido por Deus. Talvez muitos, o próprio Saul, quem é esse cidadão que está ali? Quem é filho de quem esse menino? Nem o rei não conhecia. O exército, fora os seus irmãos, talvez ninguém mais conhecia. Quem é a comunhão cristã chamar nessa cidade de 600 mil habitantes? Não sei. Talvez para muitos desconhecidos, mas conhecido por Deus. Conhecido por Deus, isso é o mais importante. Sermos conhecidos por Deus. Meus irmãos, não importa se muitos não te conhecem, se muitos ainda não conhecem essa obra, o mais importante é que você seja conhecido por Deus. É que você seja conhecido, seja um homem, uma mulher conhecido pelo próprio Deus. Não importa se muitos não valorizam você, se muitos não conhecem o teu valor, mas o importante é que Deus, Ele conhece o quanto você é valoroso. Amém? Davi vê os seus irmãos com medo do gigante, e ele não pensa duas vezes, mas ele deixa bem claro, deixa comigo, pois eu não vou na minha força, mas eu vou na força de Deus. Qual a arma usada? Uma espada? Não, mas uma funda e uma pedra foi o suficiente. Confiança, coragem foram suficientes para vencer aquele gigante. Por quê, pastor? Porque o pouco com Deus é muito. Não precisou de espada. A espada que ele usou foi só para cortar a cabeça do gigante depois, mas para derrubar o gigante. Uma funda e uma pedra, talvez uma arma, a arma mais insignificante diante daquele exército, mas foi suficiente para Deus dar uma grande vitória para o seu povo naquele dia. Amém? Depois nós vemos um quarto exemplo, a viúva de Sarepta, um outro exemplo, 1 Reis 17, do versículo 8 em diante. Elias é levado, aquela mulher, num período de seca, num período de crise, e Deus fala para ele, deixa bem claro, olha assim, habita em Sarepta, onde que eu já ordenei que uma viúva, para que ela viesse a te sustentar. E ele chega naquele cenário, vocês conhecem esse cenário também, e ele pede então para que ela faça uma refeição para ele, e ela deixa bem claro, olha, eu juro pelo Deus que você serve, que eu não tenho aqui em casa nada mais, nada menos que um punhado de azeite, um punhado de farinha, que é a refeição única que eu tenho para que eu e meu filho comamos e depois morramos. Essa é a fala dela. O que ela tinha? Ela tinha um punhado de farinha, um punhado de azeite, e Deus fala para Elias, eu ordenei já uma viúva lá em Sarepta que ela venha te sustentar. Vejam só como Deus ele age, é diferente de como nós agimos. Se Deus ele é todo poderoso, Deus ele é criador de todas as coisas, talvez com certeza tinha alguma pessoa que estava muito melhor do que aquela viúva. Tinha pessoas naquela região de Sarepta, olha assim, com certeza, mesmo no meio de crise, mesmo como a gente vive num país também que passa por muitas crises, mas existem pessoas muito bem abastadas. Enquanto umas passam fome, outras estão nadando no dinheiro e assim por diante. E Deus faz o quê? Elias, eu ordenei uma viúva que vá te sustentar. Uma viúva que nem em Deus ela cria. Ela vivia no meio de um povo idólatra, eles adoravam Baal. Eu estava meditando nesse texto e Deus, meu Deus. E Elias chega lá. E a viúva não sabia de nada, mas Deus já disse, eu ordenei, Deus já tinha liberado. Nas regiões celestiais já tinha acontecido aquilo.
Só ela não sabia, mas Elias foi debaixo da palavra, e o texto deixa bem claro ali assim, que depois dela relutar, ela faz então essa refeição. Ela não entende o princípio no início, mas depois ela vai e faz essa refeição, prepara, e Elias deixa bem claro: primeiro faz para mim, e depois você já vai lá e alimenta-se você e o teu filho também. Então, primeiro para Deus, e depois você já pode se alimentar. E o texto deixa bem claro que no tempo de crise, no tempo da escassez, não faltou farinha e não faltou o azeite. Isso se passaram 2 anos e meio. 2 anos e meio de seca. Eu fiz uma conta, que essa mensagem eu vou pregar, não essa aqui, mas a outra que eu vou pregar domingo que vem, se Deus permitir. Nessa continha ali assim, meus irmãos, ela investiu, se a gente for ver, o pastor Sérgio vai trabalhar sobre isso. Eu calculei assim, R$8, um cálculo básicozinho, por baixo, por uma refeição. Ela deu uma refeição para Deus. E ela recebeu nesses 2 anos e meio, ela investiu R$8, eu fiz o cálculo de tantas refeições dela, do filho e do profeta, porque o profeta Elias ficou 2 anos e meio comendo todo dia na casa da viúva e do filho. Então se passaram 2 anos e meio, foram mais de 8.000 refeições, e se somando aquilo, olha assim, 3 refeições por dia, ela investiu, semeou 8 e colheu no mínimo R$70 mil, nos cálculos dos nossos dias. Mas ela não semeou muito, ela semeou o quê? O pouco, mas o pouco que ela tinha, era tudo o que ela tinha. E Deus envia para quem? Para uma pessoa menos provável para poder ajudar esse profeta. Mas por quê? Porque Deus não precisa de muito, Ele só precisa do pouco. O pouco na mão de Deus, Ele é multiplicado. Amém? Nós podemos ver esse exemplo e muitos outros. Deus não precisa de muito, Ele só precisa do pouco, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Pois em Mateus 14, versículo 13 ao versículo 21, a gente vê da multiplicação dos peixes e dos pães. O que significa 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de quase 20.000 pessoas, e todas elas com fome. Até os discípulos duvidaram, mas Jesus diz: é suficiente, porque o pouco para Deus é muito. Ele multiplica. Ele multiplica. A viúva e as 2 dracmas, Lucas 21, do versículo 1 ao 4. Jesus está lá sentado. Hoje o pastor Sérgio não sentou no gasofilácio, de vez em quando tem que sentar aqui na frente, como Jesus. Mas Jesus sentou ali no gasofilácio na frente. Jesus parece que não tinha trabalho na igreja, não podia estar expulsando um demônio, não podia estar curando um enfermo, não podia estar pregando a palavra de Deus, podia, mas naquele instante ele sentou ali diante do gasofilácio, e ele faz a pergunta depois que todos passaram por ali: quem que vocês acham que ofertou mais? Olhando aos olhos naturais, foram os ricos ali, porque eles trocavam os seus valores em várias moedas e colocavam, para fazer um barulhão naquele momento do gasofilácio, ele assim para todo mundo: opa, esse tem uma mansão no céu, porque olha quanto que ele está trazendo para a igreja. E Jesus diz: a viúva. Mas o que é que aqueles 2 quadrantes têm a ver com aquele monte de dinheiro que eles trouxeram? Ela deu tudo. A fala de Jesus nesse texto, que assim ficou a marca desse texto, foi para a viúva também, foi para os 2 quadrantes, foi para os 2, talvez aqueles 2 centavos, ou meio de 1 centavo, aquilo que chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. E isso tudo na mão de Deus é o suficiente. A gente aprende que o pouco com Deus é mais do que a soma total arrecadada. Aos olhos do povo, nada. Aos olhos de Deus, tudo. O que mais deu, a que mais deu, aquela que marcou. O que nós aprendemos com esses e outros exemplos na palavra de Deus? Qual foi o segredo dessas pessoas? Qual foi o segredo que estes homens, essas mulheres tiveram, alcançaram esses grandes feitos em Deus? Eu quero, não sei quanto tempo a gente ainda vai estar nessa terra, não sei quanto tempo eu vou estar nessa terra, mas no tempo que eu estiver aqui nessa terra, eu quero deixar um legado. Eu quero escrever, eu estou escrevendo uma história. No meu tempo de cristão, eu estou escrevendo uma história. Eu quero deixar uma história escrita. Esses homens, eles deixaram uma história escrita. Essas pessoas marcaram os seus tempos, marcaram as suas épocas. E qual foi o segredo deles, pastores? Qual foi o segredo que levou eles a alcançarem esses grandes feitos? Como que eu posso alcançar um grande feito desse?
talvez de salvar um bairro, talvez de transformar um bairro, talvez de tocar todo um bairro nessa cidade de Joinville, talvez de tocar toda uma faculdade, toda uma escola, todo um hospital, através da minha vida. Da minha vida. Como que eu posso alcançar um feito desse? Como é que isso pode se tornar realidade nos nossos dias? Onde uma das marcas dessas pessoas, eles aprenderam a ter comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não tem a manifestação do seu poder. A gente viu bem claro aqui no início dessa celebração, né? Comunhão com Deus, intimidade com Deus, vem o quê? A manifestação do seu poder. A manifestação do seu poder. Essas pessoas, Moisés, Elias, Eliseu, Josué e tantos outros, eles marcaram o tempo deles porque eles tinham comunhão com o Pai. E por mais que você já tenha ouvido falar sobre isso, eu sei disso, pastor, mas parece que dependendo das circunstâncias do nosso dia a dia, do ano, do final do ano, principalmente final do ano, agora que a mente das pessoas está em onde é que eu vou, e onde é que eu vou passar o Natal, o Ano Novo, e qual parente, isso e aquilo e coisa, e muito já prepara a mala, prepara tudo, e o principal, ele talvez ficou fora, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, mas ela está toda aqui no meu espírito. Mas todo dia você senta ali no teu espírito e fica lá, talvez meditando em 10 capítulos. Então, a comunhão, né? A comunhão com o Pai. Nós não temos a manifestação do poder de Deus sem ter a comunhão com o próprio Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, intimidade, conhecimento prático, e então vem o milagre de Deus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais íntimos nós formos de Deus, mais o poder dele vai fluir na nossa vida, amém? Depois a gente pode ver, em segundo lugar, que essas pessoas foram humildes, eram pessoas humildes, que reconheciam os seus limites. Todas elas eram pessoas humildes e reconheceram o quanto elas eram limitadas. O próprio Moisés, até o ponto que ele discutiu tanto com Deus, até o ponto que Deus, eu vejo ali naquela fala, que Deus ficou cheio com Moisés e disse, tá bom, Moisés, então eu vou colocar o teu irmão Arão na frente. Ele fala, mas é tu que eu quero. Porque de tanto ele fala, Deus usa outro, Deus levanta outro, Deus levanta outro. E Deus diz, não, é contigo o negócio. Mas aí Deus ficou irado naquele momento, ali assim com Moisés, e disse, então tá bom, vou colocar Arão, vai lá na frente e ele vai falar. Mas a responsabilidade é contigo. Então eram pessoas humildes que reconheciam os seus limites, mas não questionaram a Deus sobre o pouco que eles tinham. Foram fiéis no pouco e logo Deus os colocou sobre o muito. Tiago capítulo 4, no versículo 6, ele diz, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Depois a gente vê em terceiro lugar, nessas pessoas, eram pessoas determinadas. Determinação faz toda a diferença. Eclesiastes, no capítulo 11, versículo de número 4, diz o texto, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem observa o vento nunca vai semear, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Meus irmãos, sem determinação, sem ação, não tem a manifestação do poder de Deus. Joinville vai ser alcançada, como o pastor orou, ainda nós temos orado, vai ser alcançada para Jesus Cristo, amém? Joinville vai ser alcançada, essa cidade, essa região, mas por quem? Por pessoas determinadas, pessoas que sabem quem elas são. A determinação, ela faz toda a diferença. Aquele que só fica olhando, como diz o Eclesiastes, aquele que só fica olhando o vento nunca vai semear. Aquele que só fica olhando as tempestades, só fica olhando os problemas, só fica olhando as dificuldades, nunca ele vai se mover para que Deus possa usá-lo. Mas olha isso, mas olha essa dificuldade, mais essa perseguição, e mais isso, e mais aquilo. Ele não vai ter experiências com Deus. Essas pessoas, elas registraram os seus milagres, foram pessoas de ação, pessoas que se moveram, pessoas que foram em direção àquela situação adversa. E aí a gente pode ver os milagres acontecendo. Mas pastor,
É dessa maneira, tem tudo a ver. Essa cidade, ela vai ser transformada por pessoas determinadas, que sabem o que querem, que sabem no que creem, que sabem quem estão servindo. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que nós estamos servindo. E esse Deus é poderoso para fazer muito mais. E são algumas chaves que Deus ele vai usar para trazer muitas vitórias, abrir caminhos, trazer mudanças. Não eram pessoas que tinham muito, mas a gente pode ver pessoas que tinham pouco, mas o que elas tinham, esse pouco fez toda a diferença. Pois o pouco com Deus, ele é muito, e o muito sem Deus é nada. Quantas pessoas que têm muito, mas falta o principal, Deus. E aí elas têm o quê? Não tem nada. Mas, pastor, eu tenho só um pouco, mas o pouco que eu tenho com a presença de Deus, com a manifestação de Deus, com a manifestação do seu Espírito, é muito. É o suficiente para que Deus, ele possa agir. Amém? Deus, ele quer se manifestar. Eu creio dessa maneira, que Deus quer se manifestar nessa cidade. E o que esse povo dessa cidade espera de cada um de nós? O que as pessoas esperam de mim, de você? O que elas esperam de cada um de nós? Que nós possamos manifestar esse pouco que Deus ele tem dado a cada um de nós. O nosso pouco. Deus sempre trabalhou com pouco. Ele não precisa de muitos para fazer o que Ele quer fazer. Um dia Ele procurou uma pessoa para estar na brecha. Uma única pessoa. Para estar ali na intercessão, para estar ali na oração. E ele não encontrou uma pessoa. Então ele não procurou uma dúzia de pessoas. Ele não procurou uma multidão de pessoas. Ele procurou uma pessoa. Era suficiente um homem, era suficiente uma mulher para que Deus pudesse mover. Mas não encontrou. Outro dia Jesus leva alguns dos seus discípulos. Ele estava lá antes de ser entregue, antes de ele ser preso. Ele estava lá no monte orando. Ele estava lá no monte, ele leva 3 com ele, leva os discípulos com ele. E de repente ele encontra eles dormindo. E ele fala para eles: vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora. Ele não cobrou deles: vocês não conseguiram vigiar a noite inteira comigo, não conseguiram vigiar 5, 6 horas comigo. Não, 1 hora. Por quê? Porque 1 hora era suficiente. Deus não está pedindo a madrugada de oração, Deus não está pedindo 24 horas de oração, a não ser que seja um propósito específico, mas se não, Ele está trabalhando, é 1 hora. Jesus dá o exemplo: 1 hora vocês não puderam vigiar comigo, porque em 1 hora era suficiente para que muita coisa viesse a acontecer. Pastor, eu não consigo orar, não tenho tempo para orar, mas nem 5 minutos, meu irmão. Nem 5 minutos você consegue estar a sós com Deus. Mas o que é 5 minutos, pastor? Mas 5 minutos com qualidade diante de Deus pode mover os céus. Um dia um homem, ele levanta a voz. Um dia um homem, como eu e você, Josué. Eu e você, como com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, diante de uma grande dificuldade, mas um homem, ele ora e o sol para e a lua se detém. Uma pessoa. Não foi um exército, não foi o exército de Deus que orou, não. Um homem ele orou, o sol parou, a lua se deteve e a batalha foi ganha. Uma pessoa na brecha, uma pessoa clamando, uma pessoa que crê no Deus verdadeiro é suficiente para Deus fazer muita coisa. Amém? Você crê nisso? Qual é o teu pouco que você tem para oferecer a Deus por essa obra, por essa cidade? Qual é o teu pouco? Oração? Jejum, amor, finanças, dinheiro, sabedoria, tempo, talentos. Qual é o teu pouco para combater o pecado, a corrupção, a prostituição, as drogas, a morte, o adultério? Mas pastor, que diferença isso pode fazer nessa cidade? Muitos, pois o pouco com Deus ele se torna muitos. O pouco com Deus ele se torna muitos. Se cada um, meus irmãos, cada um contribuir com aquilo que Deus tem dado, com certeza essa cidade ela vai ser transformada. Com certeza a obra de Deus ela vai avançar não só em Joinville, mas vai avançar no Brasil, vai avançar para as nações. Com o que, pastor? Com o pouco de cada um. Não é com muitos. Muitas pessoas esperam ter muito para daí começar. Não. Começa com o pouco, começa com aquilo que Deus tem te dado. Eu tenho ensinado bem claro, o teu testemunho é suficiente para trazer almas para Jesus Cristo. O teu testemunho. Eu não preciso conhecer o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Eu não preciso conhecer todas as Escrituras para daí falar do que Jesus fez na minha vida.
Eu preciso somente abrir a boca e colocar aquilo que Deus já fez em mim. E isso é suficiente para as pessoas querer o que eu tenho. Para as pessoas irem para a igreja, para as pessoas terem um encontro com Jesus, para as pessoas serem transformadas. Começa com o testemunho, começa com a obra que Deus ele fez na sua vida. Apresente o teu pouco, que não é pouco, mas que é o suficiente para Deus fazer a obra de Deus. Não se lamente com o seu pouco. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, pastor. Então vieram para um templo novo, precisa de alguns ajustes. De repente, olha, mas se eu tivesse mais dinheiro eu ia ajudar. Não, meu irmão, não espere ter mais. Comece com aquilo que você tem. É com aquilo que você tem que Deus vai fazendo. É com aquilo, não, mas se nós tivéssemos muito mais. Não, é com aquilo que eu tenho, eu vou investir nessa obra. Mas se eu soubesse falar mais, se eu fizesse mais um curso de oratório, se eu fizesse... Não, comece a falar, abrir a sua boca com aquilo que você tem. É o suficiente para Deus ele começar a fazer. Pastor, se eu tivesse um carro melhor, podia contar mais comigo. Não, dá graças a Deus pelo que você tem. E faça com isso que você tem, porque isso é o suficiente para Deus ele começar a agir. Nós podemos ver que esses exemplos que foram escritos por essas pessoas, que eles entregaram o pouco, eles não enterraram o seu pouco. E quando eu entrego o meu pouco para Deus, o que acontece? Um gago com uma vara liberta mais de 100 milhões de pessoas da escravidão. O que acontece com o meu pouco quando eu entrego para Deus? Um exército de 300 vence um exército de 120 mil homens. O que acontece com o pouco que eu entrego? Acontece de um jovem sem experiência em guerra vencer um gigante com uma funda. Acontece de uma viúva com pouco azeite, pouca farinha, tem provisão garantida até acabar a escassez. O que acontece com 2 peixes, 5 pães, são suficientes para alimentar uma multidão de mais de 20 homens. Mais de 20 mil pessoas, ainda sobram vários cestos cheios de pães. O que acontece quando um homem ora, o sol ele para, a lua se detém. Com tantos exemplos e tantos outros exemplos, o que eu faço com isso? Eu vou usar esses exemplos, eu vou dar liberdade a esses exemplos, ou vou ficar olhando, em vez de entregar o pouco para Deus? O retorno, ele é certo. Amém? E o retorno, meus irmãos, com certeza é certo. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38. Dai e dar-se-vos-á. Uma pequena medida, mal vai se notar? Não. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que vos medires, também vos medirão de novo. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esse é o nosso Deus. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Amém? O muito, meus irmãos, sem Deus é nada. Deus não precisa de muito. Se nós tivéssemos uma multidão aqui, seria mais fácil. Não precisa de multidão. Aos nossos olhos naturais, a gente sempre pensa, não, se tivesse mais, sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais fácil. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter mais, vai chegar um momento que a gente vai crescer mais, vai chegar um momento que a gente vai avançar mais, vai chegar um momento que a gente vai conquistar mais. Mas começa com pouco, não começa com muito. Deus nunca começou a obra dele com muitos. Ele começou a obra salvando a humanidade, eu e você começamos a ser salvos com um homem, chamado Jesus Cristo. Deus enviou um homem para descer essa terra, uma pessoa para morrer na cruz, morrer por todos os homens. Muitos morreram na cruz, muitos foram crucificados, mas nenhum como Jesus Cristo. Nenhum pôde salvar alguém a não ser o próprio Jesus Cristo. Deus não começa grande, Ele começa pequeno, mas Ele torna esse pequeno em grande. E eu creio que Deus tem colocado vocês também nessa cidade, para sacudir essa cidade, para tocar essa cidade, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos. Por mais que você já tenha ouvido nesses anos todos, mas continue crendo, continue fazendo o que, pastor? Faça aquilo que você tem, faça com aquilo que você recebeu, faça com aquilo que Deus já colocou na sua mão.
Não pense que você é qualquer pessoa, mas você é um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que foi escolhida por Deus para fazer a diferença. Eu creio isso e vou pregar, enquanto Jesus me permitir pregar, eu vou estar pregando isso, vou estar inculcando isso na vida do povo de Deus, nas nossas vidas, porque muitos, com o passar do tempo, eles se esquecem de quem eles são. E nós não podemos se esquecer, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos o povo de Deus, nós somos propriedade de Deus, nós somos reis e sacerdotes, homens e mulheres, no qual o próprio Deus constituiu. Não fomos nós, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Então você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo mais. E, pastor, mas eu já ouvi tanto isso e ainda não mudou a minha vida, ainda não tem acontecido aquilo que eu almejava na minha vida. Mas preste atenção se você tem colocado o pouco diante de Deus, o pouco que você pode dar, aquilo que você tem de melhor para entregar para Deus. Eu creio, a palavra está repleta de exemplos, e Deus, Ele não é mentiroso, Ele não é homem para que minta. Então, se Ele deixou registrado na vida desses homens, na vida dessas mulheres, também vai ser na nossa vida. Eu creio nisso, eu tenho declarado isso, e assim será. Homens e mulheres que vão marcar essa geração. Vão marcar com muito? Não, com pouco, e esse pouco vai se transformar em muito. Amém?